para mudar. Oi, boa noite. Li Cardoso, boa noite. Lude, boa noite, sumidinha. Quanto tempo, hein, Lude? Salma, boa noite, muito boa noite. Vocês que estão entrando agora, vão convidando todas as amigas, familiares. Manda aí o aviãozinho para todas as pessoas para começarmos daqui mais um pouquinho. Vamos aguardar, né? Porque as pessoas vão entrando. Eita, Lude, você sumiu, hein, bonita? Muito bem, muito bem. Vamos chamando aí todas as pessoas. Bora, 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 bora. Meninas, como que está aí no Goiás, hein? Tá frio? Porque aqui tá muito, hein? Gente, aqui eu tô congelando, vê se pode. Lude é do Goiás. A Salma é do Pará, né, Salma? Isso mesmo, Lude, volta mesmo. Evani, muito boa noite, Evani. Miriam, boa noite. Gente, vocês que estão entrando agora, vão chamando aí as amigas pra gente começar a nossa live nessa noite friozinha, né, que aqui tá. Ai, aí, olha aí também tá um friozinho, é, Lude? Aqui tá 12 graus, tá frio. Evani, vamos chamando, gente, vamos chamando todas as amigas, vai avisando pra todo mundo, manda os coraçãozinhos, manda os aviãozinhos aí pra ir chamando as pessoas. Rafa, boa noite. Miriam, boa noite. Já nós vamos dar início. Deixa um pouquinho as pessoas serem avisadas pra gente começar, tá bom? Então nós vamos falar: para mudar, precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar para que a gente possa mudar. Ai, vamos esperar, né? E vocês, como que vocês estão? Eliésia, boa noite. Muito boa noite. Gente, como que vocês estão? Me conta aí, até as nossas amigas chegarem para nossa live, para não perder nenhum minuto. Porque entra na metade da live, aí perde, né? O assunto, perde o conteúdo. Então, bora lá. Para mudar, precisamos nos posicionarmos. Como será essa live hoje, hein? Vocês que estão chegando agora, vai convidando as pessoas, vai chamando as outras, né? Pra gente começar. E enquanto elas não chegam, me fala como que vocês estão, quais são as fichas que estão caindo com as lives que vocês vêm assistindo, os reels, os stories, como que vocês estão? Me conta. Quem já tá aqui toda segunda-feira, né? A Evani tá toda segunda, eu vejo. A Eliésia. Quem mais que eu vejo aqui que tá toda segunda? Edneia, boa noite. Aline, boa noite. Eu sei que vocês estão aqui, ó, praticamente toda segunda-feira. Quais são as fichas que estão caindo para vocês? O que vocês estão fazendo para mudar a vida que vocês vêm tendo? E a pergunta que eu começo a fazer aqui nessa noite é: quem é responsável pela vida que você vem tendo hoje? Sil, boa noite, Sil. Muito boa noite. A pergunta que eu faço para vocês hoje: quantos por cento você está satisfeita com a sua vida hoje? Primeira pergunta da noite, responde aqui para mim. Quantos por cento você está satisfeita com a sua vida hoje? Quantos por cento? Boa noite, amada. Quantos por cento você está satisfeita com a sua vida hoje? Faz aí um 360 em todas as áreas da sua vida. Relacionamentos,
financeiro. Ó, o Instagram já colocou. Quantos por cento? 30, 50. Bora, as outras. Quantos por cento você está satisfeita com a sua vida hoje? A Sil colocou 30, Lud 50. Tiarla, boa noite. Edneia, 70%. Quantos, Rose? Quantos por cento você está satisfeita com a sua vida hoje? Para quem tá entrando agora, Rose, Tiarla e as outras que ainda não me responderam. Quantos por cento você está satisfeita com a sua vida hoje? Tiarla, 50. Edneia colocou 70. Quantos por cento você está satisfeita com a sua vida hoje? Tiarla Macedo, 50%. Tá, vocês colocaram esses percentuais de 30, 50, 70. E quem é responsável por esses resultados? Esse percentual que você tá aí de 30, 50, 70, quem é responsável por eles? Quem é responsável por esses percentuais na sua vida? Eu falei para fazer um 360. Relacionamento financeiro, profissional, saúde. Ó, a Lud, eu mesma, a Sil, eu. Muito bem, muito bem, muito bem. Vocês estão aqui, vocês estão afiadas, né? Mas a grande maioria responsabiliza outras pessoas pela vida que vem levando, né? Então, em Gálatas 6, deixa eu ver aqui, em Gálatas 6, capítulo 6, versículo do 7 a 8, nos diz o seguinte: que cada um colhe o que planta. Por isso, o poder da autorresponsabilidade. Cada um colhe o que planta. Até na própria Bíblia, né, em Gálatas, vem colocar isso. Só que até a gente cair essa ficha demora um pouco. Porque a vida que eu tinha em determinadas áreas, eu achava que não era minha responsabilidade. Sempre é o outro, né? E a tendência da grande maioria é achar que o outro é o governo, são os amigos, são o chefe, o pai, a mãe, o esposo, o namorado. Então, se a vida não está legal, a tendência é colocarmos a culpa no outro. É jogarmos a nossa responsabilidade sobre o outro. Sendo que nós somos responsáveis pela vida que nós estamos levando. E se nós não gostamos do resultado que nós estamos tendo hoje, precisamos mudar. Pensamentos, palavras, comportamentos, atitudes, para que a nossa vida possa mudar. Por isso que Gálatas coloca. Então, tudo que eu planto, eu vou colher. A lei da semeadura não falha. Porém, eu quero deixar meus pensamentos correr solto, eu quero deixar minhas palavras correr solto quando eu digo que é muito difícil, que eu não consigo, que nada dá certo, né? Edna Maria, boa noite. Boa noite, Maria. Roseane, boa noite. Nayara, boa noite. Então, a princípio, não é fácil, né, aceitarmos isso. Fácil não é, mas é possível. Quando temos consciência. Nós só mudamos a partir do momento que nós temos consciência. Por que a Sil falou que foi ela? A Lud falou também que foi ela. Ela é responsável, não é sobre culpa, é sobre responsabilidade pelo que eu estou colhendo. Então, quando eu começo a entender que eu sou responsável, não sou culpada, então sem culpa e nem desculpas. Então eu só mudo quando eu paro de me culpar, mas eu também não arrumo desculpas. Por isso que eu falo, sem culpa nem desculpas. Porque quando eu tenho consciência que eu preciso mudar, eu assumo as rédeas da minha vida. Eu começo a entender que não são o ambiente onde eu estou, os meus amigos, os meus parentes que definem isso.
sou eu que busco mudar. Então, se aonde eu tô colocando o meu olhar tá criando a minha realidade, de onde eu vi está criando a minha realidade, eu começo a entender que para eu mudar eu preciso ter contatos de pessoas diferentes, eu preciso buscar olhar para mim, eu preciso buscar mudar a minha vida e assumir as rédeas para eu mudar. Por isso que eu coloquei o título aqui. Para mudar, nós precisamos nos posicionar. Então, quando eu fico lá como coitada, como vítima, deixando a minha mente contar historinhas, eu continuo no mesmo lugar. Porque aí eu não mudo. Enquanto eu tava naquele papel de coitada, por que a minha vida tá assim? Por que a minha vida financeira eu chegava no final do mês, eu não tinha, né? Eu não tinha dinheiro ali no final do mês, mas eu continuava com os mesmos comportamentos, gastando de forma compulsiva, andando com as mesmas amizades que me proporcionava isso. Então, eram esses resultados. Então, na hora que você compreende que as suas escolhas definem a sua vida, aí começa a mudar. Quando você entende que as suas escolhas definem a sua vida, aí você começa a ir para o outro patamar. Porque aí você começa a se tornar protagonista. Peraí, se chega no final do mês, eu não tava com mais um centavo, eu podia ganhar o tanto que for. Então, por isso que eu falo que hoje dívidas, as pessoas que estão com dívidas, não é sobre dinheiro. Você pode ganhar na Mega Sena, que você vai dar um jeito de torrar tudo. Porque toda dívida esconde um fundo emocional. É alguma dívida emocional que você tem com alguém. Então, é porque você precisa olhar para tuas fraturas emocionais, você precisa olhar para você. Por isso que Deus coloca: busca primeiro o reino do céu, as demais coisas serão acrescentadas. E onde está o reino do céu? Dentro de vós. Então, se Deus prometeu uma vida incrível para nós, veio para que tenhamos vida e vida é abundância. Então, se muitas pessoas não estão vivendo uma vida incrível, estão ali emocionalmente com problemas no relacionamento, problemas no dinheiro, problemas emocionais, estresse, raiva, são por conta das nossas feridas, das nossas fraturas emocionais. E aí vem um sabotador por trás disso. Por que as pessoas não mudam? Né? De onde vêm essas historinhas que nós inventamos? Quando eu ficava contando historinha, nossa, será? Por que oh Deus, será que você não escolhe? Por que eu fico com essa vida? Tem gente que tem uma vida transbordando, tem relacionamento incrível, tem uma vida financeira maravilhosa, e por que eu tô assim? Então eu ficava perguntando para Deus e culpando muitas vezes Deus. Então muitas pessoas hoje estão assim. Acham que são azaradas, acham que a sorte é para uns e não para outros, começa a se comparar. Por isso que muitas vezes eu falo, quem compara, para. Porque muitas vezes aquela pessoa que você está comparando, você ainda está na plantação e ela está na colheita. Então se hoje eu, a Dilce do passado, fosse me comparar com a Dilce de hoje eu tô na colheita e lá atrás eu ainda estava na plantação. Por isso que eu falo que quem compara, para. Então, por isso que você precisa olhar para a sua vida, ver quais são as áreas que estão ruins e começar a fazer coisas diferentes. Porque para você ter resultados diferentes, você vai precisar mudar quem você é hoje. Porque eu de hoje é resultado do que eu plantei ontem. Anteontem, hoje é o meu resultado. Agora, a partir do momento que eu começo a mudar, eu começo a plantar sementes diferentes para eu colher daqui a um tempo diferente. Então, quando eu comecei o meu processo de mudança, eu observei quem eram as amizades que eu andava, o que eu andava comunicando, porque a comunicação do outro não é importante assim como a sua. Então, o que vai mudar, qual é a sua comunicação diária? Se eu perguntar para vocês aqui, você vai me responder com verdade, humildade, coragem. As palavras que saem da sua boca num período ali de 24 horas, será para te alimentar ou para te envenenar? Sejam sinceras.
Será que as palavras que você fala ali durante o dia, você profetiza ao seu favor, você acredita que vai dar certo, aconteceu um caos, uma bagunça, alguém foi lá, te fechou no trânsito, aconteceu algum caso e você já... O que é que você fala? As palavras são para te abençoar ou para te amaldiçoar? Quais são as palavras que você comunica? Como é os seus pensamentos diários? Quais são as suas posturas diárias perante as adversidades, aos conflitos que nós vivemos? Porque nós estamos vivendo uma experiência temporariamente humana. Então nós vamos ter desafios, nós vamos ter situações que muitas vezes não vão nos deixar ali, né, confortáveis. Mas diante dessas situações, o que eu faço? Olha lá, a Sil já foi sincero, ó. Na maioria, amaldiçoa. Tá vendo? Por que que os resultados continuam naquele percentual? Então, eu também fui assim. Por isso que hoje eu tô trazendo clareza pra vocês. Tudo pra mim era muito dolorido. Se alguém cutucava, me criticava, era motivo de eu explodir, eu não aceitava, eu achava que o problema estava no outro. Tudo que me acontecia eu achava que era pro meu mal, eu achava que a pessoa estava ferrando, eu achava que Deus escolhia. Eu com Deus era o tempo todo. Mas quando eu comecei a ter essa consciência, aí sim começou a mudar. Quando eu comecei a ter essa consciência, tudo foi mudando. Então hoje é muito mais leve. Até situações, quando apresenta para mim, eu consigo respirar, acalmar, de entender que aquilo que aconteceu naquele momento, eu preciso saber esperar. Porque se não deu certo, porque não era o momento ainda, e que no momento certo, sim, vai vir. Mas as coisas poderiam estar ótimas para mim, mas o que eu falava? Ai, isso é muito difícil. Ai, com fulano me irrita. Como é que fulano pode me irritar tanto? E aí, eu cheguei a perceber que ninguém irrita ninguém. Eu me permitia que o outro me irritasse. Por que eu permitia que o outro me irritasse? Por conta das minhas feridas emocionais. Por conta das fraturas emocionais. Por isso que eu contava historinha pra mim. Eu dizia que o outro me irritava. Eu dizia que a grama do vizinho era mais verde. Que por que a minha vida estava daquele jeito. Mas aí eu não assumi a responsabilidade que a mudança precisava partir de mim. Eu mudar meus pensamentos, mudar minha conduta, as minhas palavras, as amizades que eu estava andando, que estavam me levando para aquele resultado. Então, se eu quero resultado diferente, eu precisei mudar tudo isso. Ontem mesmo eu estava no culto, né? Quem me acompanha aqui nos stories viu que ontem eu estava lá naquele culto do André Fernandes, né? Do pastor André Fernandes, lá na Lagoinha. E eu já na minha cabeça, eu pensei assim, eu vou chegar uma meia hora antes, porque eu quero sentar bem na frente. Só que quando eu chego lá meia hora antes, o que acontece? A igreja já tá bem lotada. Ainda mais porque muitos estão ali, né? O culto realmente lota. É uma igreja, assim, maravilhosa. E a pregação dele nem se fala, né? E eu acho muito bom porque a pregação dele tem a ver com a nossa vida prática, que é o que eu trago aqui para vocês. Então eu coloco uma passagem bíblica, mas trago um paralelo com a vida prática. E ele também. Então até quem assistiu pode observar aí o que ele falou ontem. Então na hora que eu cheguei lá, tava lotado, não tinha partes da frente onde fica próximo e vi lá, são muito bem recebido, né? Eles ficam com as placas de boas-vindas, todos muito bem animados e tal. E aí tinha duas que estavam lá, né? Que eu não sei como que chama o nome, se é igual nas outras igrejas, de obreira, ajudante, enfim. E eu perguntei, eu falei, nossa, será que não tem uma cadeira lá na frente? Ela falou, você tá sozinha? Eu falei, só tá eu e Deus. Aí ela falou assim, pera, deixa eu ver. E elas foram lá, olharam, né, de fila por fila, pra ver se no meio tinha alguma, pelo menos uma. E aí ela voltou, falou assim, ixi, não tem. Aí eu falei, não, então tá, eu vou sentar aqui. Aí eu fiquei na minha cabeça, bom, poderia ser, eu queria sentar na frente, então eu tinha que vir 1 hora antes, 1h30 antes. Mas beleza, sentei lá, se fosse a Dilce antigamente, eu tava ali já remoendo, chateada, com raiva, né, me sentindo ruim. Mas aí eu sentei e falei, bom, eu vou sentar aqui. E aí eu sentei mais na lateral,
e falei, tá tudo bem. É responsabilidade minha, eu não cheguei mais cedo. Então, ok, mas se fosse antes eu tinha reclamado. Passou uns 15, 20 minutos, uma delas voltou e falou assim pra mim, ei, deixa eu te falar, eu vi que agora tem uma cadeira lá. Você não quer sentar lá na frente? E aí eu falei, sério? Ela falou, sério, vem cá, me acompanha. Aí já tava começando. E eu fui lá na hora que eu vi, bem assim, no meizinho, que tanto é que eu consegui filmar porque eu tava mais na frente. Antes eu tava lá pra trás. E aí eu consegui a cadeira. Eu falei, gente, como isso é bom. E por que eu consegui isso? E se fosse antes, não. Quem acompanha os stories sabe que eu faço uma afirmação que todos os dias cedo, o que eu falo? Tudo dá certo pra mim, tudo dá certo pra mim, a minha vida está em fluxo com o universo. Então, de tanto eu repetir, na hora que ela me chamou e que eu sentei lá, o que aconteceu? A minha mente falou assim, tudo dá certo pra você, esqueceu? Se tudo dá certo pra você, isso também acabou de dar certo. Então, na hora, assim, eu fiquei tão feliz e do mesmo jeito que eu trazia as mazelas para minha vida, do mesmo jeito eu trago as bênçãos. Então, peraí, quando as mazelas acontece a responsabilidade do outro, mas quando as glórias acontecem é só minha? Não, eu sou responsável por tudo. Por conta de quê? Meu pensamento, né? Então, se eu tive as crenças lá atrás, se eu fui criado, porque nós somos criados, né? Por pais imperfeitos, porque os nossos pais, eles também são crianças feridas. Então, do jeito que eles nos criou com medo, antes eu tinha medo de tudo, o tempo inteiro, muito medo. Lógico que o medo ele serve para nos proteger, então nem tudo você vai enfiar a cara. Só que a grande maioria das vezes eu tinha medo de muita coisa. Então por quê? Porque eu tive ali a minha mãe o tempo todo, que às vezes tinha medo e protegia a gente, e lógico que foi se criando aquele medo. Porém, eu tive que mudar a programação, eu fui mudando os meus pensamentos, a minha conduta, as minhas palavras, e a minha vida vem mudando. Então, do mesmo jeito que eu venho mudando, você também pode mudar a sua vida. Porque lá em Oséias 10:34, Deus diz, ele não faz acepção de pessoas. Então, foi outra chave virada. E eu achava que ele escolhia. Eu falava, nossa, por que fulano consegue? Por que fulano é tão calminho e eu não? Por que fulano tem essa vida e eu não? Então eu comparava o tempo todo. Por isso que hoje eu falo, quem compara, para. Eu ficava paralisada e achando que eu não conseguia, que era só as outras pessoas. Então, seu desejo é uma ordem, assim como diz, né? A Salma tá falando, Dilson, eu lembro lá em Caldas, quando chegamos no hotel, a moça disse que não poderia levar cachorro, lembra? E você ficou fazendo, eu sinto muito. Foi verdade. Ela falou que não podia, minha cachorra. Aí a Salma tava lá em Caldas Nova e a mulher falou pra mim que eu não podia com a cachorra. E aí eu falei assim, mas eu vou conseguir, minha cachorra vai entrar. E aí eu ficava, ela mandou chamar o gerente e nisso, quando ela foi chamar o gerente, eu fiquei ali na minha cabeça, Divino Criador, limpa em mim essas memórias que eu estou compartilhando com essas pessoas. Por que eu falo da importância do Ho'oponopono? Exatamente por isso, se eu assumo a responsabilidade, se eu trouxe aquele conflito, do mesmo jeito que eu trouxe da menina falando que a minha cachorrinha não podia entrar no hotel, eu falei assim, se eu trouxe, ela não entende, mas eu entendo, então eu vou usar as ferramentas ao meu favor. E é o que a Salma tá colocando aqui. Então, na hora eu fiquei no cantinho, porque ela falou que a minha cachorra não ia entrar, não podia entrar a cachorra, e sendo que a outra pessoa com quem eu fechei o apartamento falou que pra mim que podia, mas eu falei, então peraí. Eu falei, então chama aí o gerente que eu quero conversar. E nisso eu fiquei no cantinho só falando, eu sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Divino Criador, limpa esse conflito, transmuta em paz, em alegria, que já deu tudo certo. E eu ficava ali limpando. Então eu assumi a responsabilidade. Então tudo que se apresentar para você de uma forma conflituosa, na hora você precisa usar as ferramentas que você aprende. Você precisa entender que aquela situação, aquela pessoa que você aprende é um espelho falando o que você precisa melhorar dentro de você. Porque hoje vocês têm consciência que todos os conflitos, todas as pessoas que se apresentam são memórias que nós compartilhamos pelas nossas fraturas emocionais. Porém,
Quem não percebe isso, coloca-se como coitada porque tem um impostor por trás dessa historinha que nós comentamos, por trás dessas desculpas que nós inventamos e porque a gente coloca a responsabilidade nas outras pessoas. Qual que é o impostor que está ali por trás, maquiando e impedindo com que a gente mude, com que a gente tenha resultado diferente? Qual que é esse impostor? Coloca aqui pra mim, vamos ver quem adivinha. Então, se quando acontece um conflito, igual a Salma colocou aí, que eu fui lá, assumi, fiz a limpeza das minhas memórias para desfazer isso, e o que aconteceu? Logo, o gerente veio e liberou a entrada da minha cachorra. Aí a Salma ficou lá rindo, falou, nossa! Mas assim, do mesmo jeito que foi com a minha cachorra, já aconteceu outras situações, igual eu tô contando ontem da igreja. Eu fui na intenção de sentar e não tinha vaga. E de repente não tinha, logo já teve a vaga. Assim como vaga de estacionamentos, que sempre eu estacionava longe, que eu não conseguia. Hoje eu já vou mentalizando minha vaga. Aonde que você está, minha vaga abençoada? Teve um dia que eu tava com a minha mãe, ela falou assim, dia de domingo tá lotado, não vai encontrar vaga. E passa um pouquinho, eu falei, vai. Na hora que eu cheguei, o carro foi saindo e eu entrei. Aí minha mãe ficou assim me olhando, tipo, meu Deus. Então, por isso que eu tô falando pra você, que você pode mudar a sua vida a partir do momento que você se posicionar. A partir do momento que aquela situação desafiadora apresentar, você não ficar mais como coitada ou se sentindo ali machucada, ferida, por conta das tuas feridas emocionais. E aí que tem esse impostor que faz você paralisar. Qual é esse impostor? E que inclusive tem princípios na Bíblia falando sobre ele. Nós começamos com um princípio falando sobre a plantação, que tudo que você planta, você colhe. Agora tem um outro princípio que faz muitas pessoas paralisar e não romper para conquistar a vida dos seus sonhos. Qual que é esse impostor? Isso que eu quero que vocês coloquem aqui para mim, que eu ainda não vi. Por que nós inventamos historinhas? Por que nós temos a tendência de colocar a culpa nos outros? O que são as feridas emocionais? Porque aquela criança que foi ferida lá, ela sentiu rejeição e aí tem essa fratura emocional, mas diante dessa fratura emocional tem esse impostor que não deixa a gente romper e não deixa com que a gente enxergue as nossas feridas. Qual que é esse impostor? Tava tomando banho agora e fazendo Ho'oponopono, é uma benção. Isso mesmo, olha aí, a Má tava fazendo. É sobre isso. Agora me fala, qual que é esse impostor? Qual que é esse impostor que impede com que você não viva a vida dos seus sonhos? Qual que é esse impostor? Qual que é? Se vocês têm alguma ideia... Roseli, boa noite. Joyce, boa noite. Vocês têm ideia? Qual que é esse impostor que impede com que você não enxergue com clareza ou que tome uma atitude diferente do que? Medo, não. Não. Não é o medo. Não é o medo. Eu já falei aqui outras vezes. Precisa moer esse impostor para que você possa romper com a sua vida. Precisa você moer com esse impostor para que a tua vida vá para outro patamar. E foi isso que eu trabalhei isso em mim e eu venho trabalhando, né? Porque ele é desafiador, não é fácil. Eu já vou falar que esse impostor, ele pega a gente pelas pernas e é direto. E muitas pessoas, elas não entendem profundamente qual que é esse impostor. Isso! Acertou! A Eliezer acertou. O orgulho! Muito bem, Eliezer. Parabéns! Olha, a Eliezer tá fazendo a tarefa direitinho. Isso mesmo, isso mesmo. Parabéns! Olha, Eliezer tá lá no grupo e ela está fazendo a lição direitinho. Então, ela entendeu que esse impostor que impede com que nós rompemos para ir para frente é o orgulho. Então, o orgulho, ele está embutido e a gente não percebe. Muitas vezes, quando falava assim, eu falava, não, mas eu não sou orgulhosa. Não, eu orgulhosa? De jeito nenhum. E é isso aí é o que pega.
Porque existe vários fatores que estão ali embutidos no orgulho, só que a gente não percebe. Quer ver? Eu vou colocar aqui algumas para vocês avaliarem se vocês estão fazendo isso. Bora lá. Olha aqui como que o orgulho aparece nas nossas vidas. Quando você fala assim, você não errou, né? Foi eles que erraram. Por que pedir desculpa se eu não errei? Falta de perdão é orgulho embutido. Arrogância é orgulho. Insatisfação, quando a gente se coloca como ingrata. Deus abençoa tanto a gente coloca como ingrata. Porque, tipo assim, você acorda ali, você acordou, abriu os olhos, tá andando, tá enxergando, tá ouvindo, tá falando, e aí você olha pro que te falta. Isso é orgulho. Isso é orgulho, porque Deus te deu mais um dia de vida. Quantas pessoas na madrugada morreram, não acordaram, e você acordou com braços, pernas, com teto para dormir, com uma cama, enfim. Então, isso também tem o orgulho embutido, a insatisfação, a zona de conforto, porque quando você não busca mudar, você tem a zona de conforto ali, você fala assim, ah, tá bom. Tá. Tem gente que fala até assim, ó, tá ruim, mas tá bom. Isso é orgulho. Porque se Deus nos trouxe aqui, não foi pra gente ficar comendo pipoca, assistindo Netflix e não mudar. Nós somos seres que estamos em evolução. Então, quando o ser humano se acomoda na zona de conforto, não faz curso, não busca uma terapia, não busca um autoconhecimento, não busca ler livro e olha para aquela vida e culpa os outros, em vez de mudar. Peraí, se eu tô com um problema na vida financeira, eu não vou buscar cursos para eu melhorar? Eu não vou buscar o autoconhecimento para eu melhorar? Olha lá, a Salma reconheceu, sou orgulhosa em relacionamento. Vale, com certeza. Orgulho, ele está lá por conta das feridas emocionais. Quer ver o que traz esse orgulho? Você vai me falar agora? Você vai me falar aqui agora aonde que você se encaixa. Então, quais desses episódios que você viveu na sua infância? Vamos ver aonde que você se encaixa. Nós estamos trazendo hoje, jogando luz, tá? Para autoconhecimento. Vale sim, Salma. E nós vamos colocar aqui, ó. Você na sua infância, você foi muito criticada? Na sua infância, você foi humilhada? Na sua infância, você foi abandonada? Muitas vezes, vocês têm os pais fisicamente, mas emocionalmente não está presente. Então, ele te abandonou. Você é uma criança que o pai, às vezes, mesmo que tinha que trabalhar, mas você como criança não entendia isso, eles não eram presentes, não estavam ali para conversar com você, ou quando chegava, de saber como foi o seu dia, de te ajudar. Então, quais desses episódios fez parte da sua vida? Você foi uma pessoa muito criticada? Você foi humilhada? Você foi abandonada? Você foi acusada? Você foi invalidada? Você foi maltratada? Você sofreu abusos emocionais, físicos, abusos de espancamento, porrada, gritaria? O que você teve na sua infância? Você foi injustiçada? Você não foi amada? Você foi comparada? Olha, a sua irmã é melhor que você. Olha, a sua prima é melhor que você. Você vê como que a sua prima ali, ó, a sua prima é melhor que você? A sua irmã é melhor que você? Você foi comparada? Você foi indesejada? Tem pessoa que depois escutou os burburinhos, ah, essa gravidez não foi desejada. Minha mãe não queria. Meu pai não queria. Veio sem querer. Entende? Olha lá, ó, a Geandra colocou quase todos, a Sil quase todos. Então, por conta desses episódios lá na sua infância, a sua criança sentiu rejeição. Por isso que muitas vezes nós levantamos o quê? Aquela barreira de resistência para mudar. Aí nós falamos o quê? Ah, eu não tenho tempo, eu não consigo, é tarde demais, eu sou velha demais, eu sou nova demais. Então essa resistência para você mudar, a mente arruma uma historinha e faz você paralisar.
Por quê? Porque tem orgulho embutido. Por isso que eu falo que o orgulho é o impostor. Mas por que você passou isso lá na infância? Então, olha só, a Charla tá falando. Eu fui acusada várias vezes de coisas que eu não fiz. Por isso eu sou muito orgulhosa. Então, é exatamente por isso. Por isso que eu falo que o orgulho precisa ser moído. O orgulho precisa ser olhado e derrubar. Por quê? Porque para eu mudar a minha vida, eu preciso tirar o orgulho de saber que ele entrou por conta do que aconteceu. Igual ela colocou aqui, que ela foi acusada. A Jeane também colocou aqui que quase todos isso que eu falei, eu apanhei demais, né? Cala a boca. Então, aquelas agressões físicas, verbais, eu sofri demais com isso. Então, por isso que quando alguém me criticava, logo eu explodia. Logo, a pessoa falava um trem pra mim, eu falava 10. Mas por quê? Porque tinha um impostor, o orgulho tava ali. Aí eu não queria que acessasse aquelas feridas emocionais. Então, muitas vezes, igual a Salma colocou aí, que ela tem orgulho lá, que ela tem no relacionamento, porque aquela ferida tá lá latente dentro dela e ela não aceita que coloca o dedo na ferida. Então, se foi o relacionamento, e normalmente o relacionamento por homem que representa a figura paterna, é o que a gente levanta esse orgulho. Porque foi lá na nossa infância, pelos nossos pais, normalmente, por quem criou, mas ele só deu aquilo, né? Ou também o pai maltratou a mãe, ou traiu. Então, aquela figura masculina hoje é representada pelo relacionamento. Por isso que a gente traz aquele orgulho. Por quê? A mãe sofreu, eu fui ali aquela salvadora da mãe. E aí, quando vem, o meu inconsciente solta um gatilho e eu levanto a barreira do orgulho contra o meu marido ou meu namorado. Porque eu vi isso lá na infância. Então, por isso que muitas vezes tem muitas que têm orgulho no relacionamento. E aí fala assim, olha, todos os homens, eles não prestam. O problema está nos homens. O problema, você não aceita o homem te mandar, tá? Não aceita, não abaixa a guarda para aquele homem. Então vem aquele gatilho, aquela dor, aquela ferida e você fica ali de bico, com orgulho, até o marido ou namorado ir lá pedir pelo amor de Deus. Porque lá na infância você pode ter ouvido isso aí. Enfim, são muitas coisas que mostram o orgulho. Então, a autossuficiência. Já viu aquelas mulheres que eu não preciso de ninguém? Eu não quero pedir favor. Meu Deus, se eu pedir favor, aquela pessoa dizer não pra mim, aí é o fim. Então pode deixar que eu mesmo faço. Então isso é orgulho. Isso é orgulho por quê? Porque como eu fui rejeitada lá na minha infância, se alguém me disser não, ela vai acionar a minha ferida que tá ali, e aí eu não aceito. Entende? Outra coisa, desonras, desrespeito, desobediência a Deus, isso é orgulho. Falta de perdão, orgulho. Então, se Deus fala lá, perdoe 70 vezes 7. Ah, não, Deus, mas você não sabe o que fizeram comigo. Meu pai me espancou, quebrou comigo, Não. Eu posso fazer tudo, não vou perdoar. Eu tô desobedecendo a Deus, esse é orgulho, e eu tô desonrando, desrespeitando. Sendo que lá fala, né? Dilce, eu sou muito tímida, acontece alguma coisa, eu não consigo dizer não, só para agradar as pessoas. Falo as coisas que me desagradam e não falo nada, mas depois fico pensando, podia ter falado isso e aquilo. E isso, Li, exatamente, por quê? Porque lá na infância você aprendeu a ser boazinha e que você fazendo isso, você é validada. E como lá atrás você não foi validada e você quer ser validada pelas pessoas, isso daí é a síndrome da boazinha. Que ela quer ter o carinho daquela pessoa, né? Então, por isso que muitas vezes eu também já fui muito assim. Às vezes eu queria dizer não, eu dizia sim pro outro e não pra mim. Por quê? Porque eu queria agradar, porque eu sempre fui obediente, eu sempre obedeci, então eu era muito boazinha e com isso você quer fazer o quê? Com que as pessoas gostem de você. Então, se nem Jesus Cristo conseguiu agradar, né? Quem somos nós? Por isso que a gente tem que curar essas nossas feridas emocionais.
Eu quero mudar isso na minha vida. Oli, você tá nos nossos grupos? Porque como eu não sei todo mundo que tá lá nos grupos terapêuticos, de vez em quando eu pergunto, né? Algumas pessoas aqui eu já conheço porque conversam, né? E falam comigo ali. Mudei completamente meu pensamento sobre o perdão quando assisti o filme A Cabana. Exatamente, Tiarla, por isso que eu indico. Quem não assistiu o filme A Cabana vai mudar quando assistir o filme A Cabana. Exatamente. Quem tá tendo dificuldade de perdoar, assistam, porque vocês vão mudar realmente o pensamento. Então, quanto mais eu fui tendo a humildade, e aí vamos colocar aqui a passagem na Bíblia quando diz, ó, quando vem o orgulho, chega a desgraça. Mas a sabedoria está com os humildes. Provérbios 11, 2. Então, se eu descumpro isso aqui, quando vocês estão ali orgulhosas, não deixa ser acessada, ou também não busca mudar, não preciso mudar. Enquanto você estiver vivendo uma experiência temporariamente humana, você vai precisar mudar, Por isso que tem passagem na Bíblia que Deus fala, humilha-te, humilha-te, humilha-te. Humilha-te não é você humilhar lá a pessoa pisando na sua cabeça. É você com você mesmo. A tua comparação não é com o outro. A tua comparação é com você de ontem, com você de anteontem. É você perceber, poxa, eu preciso mudar. Igual a Ali falou aqui. Ah, Dilson, eu quero mudar isso na minha vida. Então, ela tá tendo humildade para reconhecer que ela precisa mudar e que sozinha não vai rolar. Por isso, tem pessoas que vão na força do braço. Mas depois, lá na frente, fala assim, meu Deus, tá muito difícil. Se hoje tem aí várias formas de você mudar e você sabe que você precisa, você continua errando, orgulho. Orgulho, orgulho. E o orgulho é que peca na vida da grande maioria, como vocês estão percebendo aqui hoje. Então, outra passagem que fala também Provérbios 13, 10. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Então, quando eu sei e falo, Senhor, tira de mim esse orgulho, me ajude a enxergar, a me curar, para que eu possa ser uma pessoa melhor para mim, primeiro para você, tá? Por isso que eu falo que a mudança acontece primeiro em você. É com você, depois com as pessoas. Senhor, faça eu reconhecer aonde que eu preciso mudar, onde eu preciso melhorar, me mostra. Por que eu venho fazendo tantos cursos? Por que eu vou para imersões? Não é à toa, gente. É para eu mudar, porque eu sei também que eu preciso mudar muito a questão de orgulho. Não é que eu já tô ali sabendo tudo, meu orgulho não existe. Existe, nós temos orgulho, né? Olha lá, a Nayana falou, tenho muita dificuldade de pedir algo para os outros, não gosto de incomodar. Nayana, não é que você não gosta de incomodar, amada. É porque tem uma ferida de rejeição e você não quer acessar essa ferida. Então aí o impostor tá embutido, é orgulho. Não é dificuldade de pedir, é orgulho. Bora colocar os pingos nos is. Aceita que dói menos. Quanto mais você reconhecer que esse impostor tá na vida da grande maioria, mais rápido vocês vão se curar. Se vocês estão entendendo, levanta a mão aí, quem tá entendendo essa live? Quem tá entendendo o que eu tô falando? Quem está entendendo que o orgulho atrapalha as pessoas e tá lá nos princípios bíblicos? Eu perguntei, quem tem essas feridas? Isso, Nayana, se doeu, pega que é teu. Exatamente sobre isso. Então, quem tá aqui, levanta a mão. Eu tô entendendo, tá jogando luz, tá clareando. Agora eu sei porque que a minha vida tá travada. Por que que a minha vida não anda? Então, levanta a mão aí, isso, olha aí, ó, vocês estão entendendo. Então, para de maquiar, se a gente maqueia é pior. Fala assim, ó, eu não peço algo pro outro fazer porque eu tenho orgulho. Isso é orgulho, tá? Então, eu também já tive isso, eu tô falando pra vocês porque eu também já tive isso. Às vezes eu vou pedir favor pra alguém, às vezes a pessoa não pode, aí eu já ficava ali com raiva. Porque acionava uma ferida emocional minha de rejeição. Que nós colocamos já. Por que essas feridas acontecem?
Então não é porque eu tenho dificuldade de pedir favor, é porque eu tenho orgulho, porque vai acionar a minha ferida emocional, entendeu? Então, e aqui na Bíblia mostra pra nós, né? E para impedir que você é rejeitada novamente, para você não sentir que aquela tua criancinha lá foi ferida quando foram criticada. Às vezes lá atrás falou pra você que você não ia dar certo, que você era gorda, que você era feia, que você não ia conseguir. Então pensa uma criança, hoje vocês estão como adultos, mas pensa lá atrás naquela criança que ouviu isso. A criança não tem filtros, ela aceita tudo que vem. Então quando te comparou com a prima, quando te comparou com a irmã, quando te comparou, você tinha muitos problemas. A minha não andava. Agora ela tá andando. A Má tá pegando muito rápido. E o que eu gosto, porque essas pacientes, quando vem até conversar comigo, já conversa com palavras de autorresponsabilidade. Não, Dilson, aconteceu isso aqui. E aí eu já percebi e tal. Isso é ótimo. Porque quanto mais você assumir a autorresponsabilidade, entender o que tá acontecendo na sua vida, mais rápido você muda. Por isso que a Má tá falando aqui, a minha não andava, agora ela está andando. Por que ela está andando? Porque ela baixou o orgulho, ela sabe que ela precisa mudar, ela já jogou luz, ela sabe que toda situação desafiadora, as pessoas que entram na nossa vida é para mostrar o que a gente precisa melhorar na gente. Então nunca é sobre o outro, tá? Vocês aqui também estão entendendo já, vocês que me acompanham, vocês que estão nos grupos, os pacientes que estão aqui, conseguem hoje entender. Então as outras pessoas que são novas, elas não conseguem ainda entender isso aqui. Mas vocês que já vêm me acompanhando, toda semana tá na live, acompanha os rios, sabe que toda situação desafiadora, as pessoas que se apresentam pra gente é mostrando, peraí, o que tem que melhorar em você? Então, por exemplo, quando alguém é rejeitada no relacionamento, quando o namorado, o marido não tá nem aí pra esposa, humilha, pisa, faz de gato e sapato, o que esse relacionamento vem mostrar? Bora lá responder as pessoas que já estão nos grupos, pacientes, quando apresentam um relacionamento pra você, que o cara te humilha, pisa, fala barbaridades pra você, te rejeita, o que esse relacionamento vem mostrar pra você? Me fala. Quando alguém está passando, vamos supor que é uma amiga de vocês, chega lá, amiga, eu tô vivendo um relacionamento só Jesus na causa, o cara não me dá atenção, ele me humilha, ele não tá nem aí pra mim, ele fala poucas e boas, grita comigo, me desrespeita. O que você vai falar pra essa amiga? Você vai passar a mão na cabeça da amiga? Vem cá, amiga, tadinha. Sai desse relacionamento aí, tadinha, amiga. Você não merece estar sofrendo, não. O que esse relacionamento vem mostrar pra essa sua amiga? Me fala. Vocês sabem. Tô falando que vocês sabem. Olha aí, a Salma já respondeu. Que você precisa se amar em primeiro lugar, minha amiga. Exatamente. Então o cara só tá te mostrando que você precisa se amar. Se ele tá te humilhando, se ele tá pisando em você e você tá nesse relacionamento, ele pôs uma arma na sua cabeça pra você ficar lá? Ele pôs uma arma na sua cabeça? Não, você vai assumir a autorresponsabilidade. Peraí, se ele tá me humilhando e eu continuo nesse relacionamento, se ele grita comigo, eu não me posiciono, e posicionar não significa que você vai gritar com ele, não. Que você vai humilhar ele também, não. Que você vai entender, peraí, o que eu preciso mudar em mim pra que esse cara me respeite? O outro faz o que você permite, exatamente. Você só vive o que você tolera. O outro só faz o que você permite. Então, quer dizer, quando acontece isso, tá mostrando pra você que você precisa se amar, amada. Aí, mais uma vez, você tá desobedecendo por orgulho um princípio. Qual é o princípio? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente se ama a tal ponto, isso não é egoísmo, é autoestima, é amor próprio. Então, quando você se coloca em primeiro lugar, você não significa que você está sendo egoísta, e sim que você está se amando e está cumprindo o princípio. Então, por isso que quando você desobedece princípios, você pena.
Por isso que quando você não perdoa, você patina, trava a vida financeira, trava o emocional, porque você não libera perdão. Então, abaixo de Deus, eu preciso me amar primeiro, e depois, no primeiro lugar, e depois amar o outro. Isso, corretamente, é sobre isso. Então, abaixo de Deus é você em primeiro lugar. Então, é a primeira forma. E quantas pessoas ficam com dó do outro? Deus não nos fez para sermos maltratados. E isso, Thalia, parabéns. Deus não fez para sermos maltratadas, mas para ser amada. Mas você precisa entender isso. Então, se você não entende isso, o que acontece? O outro vai lá e faz com você. Porque nem você se ama. Se você não tira tempos de lazer para você, se você não diz para você palavras doces, palavras amáveis, mas você olha no espelho só critica, você olha no espelho, eu tô gorda demais, olha, eu tenho essa espinha, olha não sei o que, tô magra demais, só olha reclamando. Então, como que o outro vai te amar, vai te respeitar, se nem você se ama e se respeita? Então, a partir do momento que você começa a se amar, você começa a atrair admiradores. Porque você primeiro precisa se dar o que você quer receber do outro. Então, se você se respeita, você tem tempo de qualidade para você, você acorda ali orando, meditando, você faz uma caminhada, você cuida da tua alimentação, você tira momento de lazer, você está mostrando para a vida, para o universo, para Deus que você está se amando. Mas a pessoa só quer ficar grudada, tem marido, tem namorado, mas só quer estar grudada, numa dependência, achando que é tampa da panela do outro. Ai, minha tampa da panela, tampa do balaio. Não, Deus não fez você assim, Deus te fez completa. Então, quando o outro te humilha, quando o amigo fala que você não pode, que você não consegue, você tá dando mais ouvido para ele do que para as promessas do Criador. Porque no ventre da sua mãe, o Criador já sabe tudo sobre você. E ele não te trouxe aqui para sofrer, ele te trouxe para evoluir. Porém, quando você vem na tua família, no teu pai, na tua mãe, não é para julgá-los. É para entender que eles te deram a vida. Eles cumpriram o propósito do Criador. Entende? O que a Jane colocou aqui? Hoje um amigo me disse que eu estou bem. Acho que eu estava namorando. Eu disse que eu estou me amando. Muito bem. Porque quanto mais você se amar, quanto mais você se priorizar, com certeza você vai se conectar com pessoas melhores, amizades melhores, relacionamentos melhores. Aí você sai. Por isso tem pessoas que antes tinha relacionamento abusivo e depois passa a ter relacionamentos mais saudáveis, porque passou a se olhar. Entende? Então, pra gente finalizar essa live hoje, eu quero que vocês entendam que antes de qualquer pessoa falar que você não pode, que você não consegue, você aceitar isso como condição, você tá dando o teu olhar para as referências com quem você anda, você tá pondo ali o teu olhar naquelas pessoas, pondo credibilidade que você não consegue, que você não dá conta e que aquilo ali é muito difícil. Você não está olhando para quem te pôs aqui. Você não está olhando para o Criador que te pôs. Por isso que você se afasta. Então não adianta você sentar no banco de igreja se você lê lá na Bíblia e não traz o princípio para a vida prática. Então não adianta você ouvir o teu amigo, ouvir as pessoas que te criaram e não ouvir o que Deus sabe a seu respeito, do que Deus tem ao seu respeito. Na Bíblia tem mais de 300 promessas para nós. Por que você não acessa? Por conta do orgulho. Porque você não busca cumprir princípios, não busca mudar. Entende? Ó, a Thaís Cristina tá falando. Comigo aconteceu assim, a partir do momento que eu comecei a me posicionar, tudo mudou. Tá vendo? Que lindo! Hoje tem um relacionamento saudável. Tá vendo? Parabéns, Thaís Cristina. É isso. Então, é posicionamento. Se você não sair de cima do muro, falar assim, eu sou orgulhosa, mas eu vou moer esse orgulho. Eu vou mudar a minha vida. Posso cair, levantar, agora o negócio é nunca desistir. Por isso que eu alimento a minha mente. Por que eu vivo em imersões? Eu vou para um outro que vai aprofundar ainda mais ali o meu conhecimento com Deus. Porque quanto mais eu me alinho a Deus, mais eu cresço, mais eu evoluo. Porque ele disse lá, né? E as pessoas não fazem isso.
Por isso que elas priorizam saídas, bares, vai para as amizades, mas não prioriza a saúde mental. Quando Deus disse lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, não se conforme com este mundo, mas faça uma profunda transformação na tua mente para que tu possas provar a boa vontade agradável de Deus. Então, se você não mudar a sua mente, se você não trabalhar o teu emocional, você não baixar esse orgulho, falar eu preciso de ajuda, eu preciso mudar e eu vou mudar, vai dar certo, você vai ficar patinando. Vai ficar igual o povo no deserto. Deus jogava maná, tudo de Deus que ele fazia para aquele povo, o povo não mudava, porque ele só ficava na reclamação. Isso era orgulho, na ingratidão é orgulho, autossuficiência é orgulho. Então é isso que hoje vocês precisam ter clareza, que o orgulho está matando os seus sonhos. O orgulho está impedindo com que você enxergue, precisa ser descortinado, tirar as vendas dos olhos de vocês para que vocês possam ter uma vida mais leve. E 2 passagens eu coloquei hoje aqui. E tem mais passagens, tá? Eu coloquei 2, mas a Bíblia tem mais outras falando sobre o orgulho. Então não sou eu que estou inventando. Se vocês acreditam no Criador, vai lá, medita nessas passagens que eu falei, para que vocês possam descortinar. Então aí, como que eu quero receber as bênçãos do Criador se eu não cumpro o princípio? Como que eu quero que o Criador me abençoe? Então fica aí, Deus, por que você não me abençoa? Deus, ouve minhas orações, mas você não cumpre princípios. Mas você não quer mudar, criatura de Deus. Precisa mudar, precisa assumir as rédeas da tua vida. Então é mais fácil culpar o namorado, culpar o marido, culpar o chefe, culpar o governo, e você não muda. Então ninguém pôs uma arma. Eu falava isso para os funcionários dentro de empresa. Ah, meu chefe é assim, essa empresa é ruim, o salário é pouco. Eu falo, então o que você está fazendo aqui dentro? Alguém aqui na empresa colocou arma na cabeça para você trabalhar aqui? Não, às vezes é uma forma muito ríspida, né, para falar isso, mas para te sacudir, que é você estar lá porque você aceitou as condições. E se não tá legal, eu falava pra eles, por que você não começa a fazer entrevista em outros lugares? Para que você possa, não, mas aí eu tô lá, mais fácil, igual a minha vizinha falava um ditado que era muito engraçado, mas que era verdade. Ela falava assim, tá comendo, mas tá miando. Tá comendo, mas tá miando. Eu falava, meu Deus, tá comendo, mas tá miando. É isso. Então eu tô num relacionamento que eu tô infeliz. O meu marido, meu namorado não muda. E por que você tá lá? Se ele não é compatível, vocês já chegaram e conversaram, deu uma sacudida nele, olha marido, olha namorado, é assim, assim, assim. Vê o que eu posso mudar, vê o que você pode mudar, nós vamos conversar pra gente entrar num acordo, mas chega. Essa vida que nós estamos levando não vai pra frente. Por quê? Porque nós dois precisamos compartilhar juntos. Eu preciso que você seja bom pra mim e eu seja bom pra você. Relacionamento é compartilhamento. Então precisa mudar isso. Mas eu tiro a minha responsabilidade, eu aceito, eu engulo e eu continuo lá. E aí eu reclamo. Reclamar faz você permanecer no lugar. Agradecer faz bênçãos descer. A tua vida, ó, vai pra frente. Enquanto você estiver reclamando e não assumindo as rédeas da tua vida, tirando o orgulho, moendo esse impostor que está impedindo de você viver os teus sonhos, e você achar que é o teu pai, a tua mãe, já passou. O teu passado não te define. O que define é a decisão que você toma hoje. Qual é a decisão, pra gente terminar a live? Qual é a decisão que você toma hoje? Você vai continuar olhando para as pessoas, para todo mundo, chefe, empresa, patrão, namorado, pai, mãe, como responsável pela sua vida? Ou hoje você toma a decisão de falar, eu assumo a responsabilidade, eu vou fazer a minha vida acontecer. De todo dia olhar no espelho e falar, eu faço acontecer. Eu faço acontecer. Começar a profetizar, sendo a tua maior profeta. A hora que vem aqueles pensamentos sabotadores, tá cancelado, 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 e trocar por algo bom, o que você vai tomar de decisão agora? Como você vai mudar a tua vida? Como você vai mudar? Porque a sua vida é responsável, é você. Por isso que oração, eu oro e parto para ação. Então os meus pensamentos, as minhas palavras e os meus comportamentos precisam ser coerentes com a vida que eu quero viver. Se você pensa X, você fala Y e você age Z,
Como que a mente vai entender? O inconsciente vai falar, peraí, eu acredito no que ela fala, eu acredito no que ela pensa, eu acredito no que ela faz. É incoerência. Precisa ter ressonância com o que você pensa, com o que você fala e com o que você faz. Aí sim o teu inconsciente vai pegando. Igual ontem. Se todo dia eu falo pra mim, eu acordo ali falando, eu acordo ali agradecendo a Deus, eu durmo agradecendo, e na hora que acontece situação, em vez de eu ficar chateada, eu uso uma ferramenta pra sair, porque é muito fácil a gente mudar quando tudo tá bem. É muito fácil. Por isso que não rompe. Por isso que as pessoas de sucesso, elas não esperam dar certo, elas fazem dar certo. Então, mesmo que elas não conseguiram ainda, mas elas sabem que elas vão chegar lá porque elas têm clareza. Olha, na minha vida relacionamento eu quero viver isso, na minha vida profissional eu quero viver isso, elas não aceitam menos do que ela merece. É igual eu já falei aqui, quem vive de migalhas é pombo. Quem aceita qualquer coisa não glorifica o Senhor. Entende? Você glorifica a Deus quando você vive a vida incrível, extraordinária. E se você não está vivendo, é por conta de orgulho. Aí entra o medo, né? Que você não vai conseguir, que é melhor você aceitar esse porque você acha que não vai conseguir melhor. Então, por conta do orgulho, né? E o medinho embutido. Leia o livro que a Dilce me fez ler e eu amei, O Poder da Autorresponsabilidade. Isso mesmo. O Poder da Autorresponsabilidade, leia umas 10 vezes. Aí sim você vai parar de colocar a responsabilidade na vida do outro. Do teu marido, do teu filho, dos teus pais. Os teus pais te deram a vida. Aí agora, a partir de hoje, você faz algo de bom com a tua vida. Conversa com pessoas, busca se conhecer, busca ler livros, busca fazer cursos, busca uma ajuda, enfim. Tem ele em PDF, tem. O Poder da Autorresponsabilidade tem sim PDF. Então, pra gente finalizar, né? Qual é a atitude que você vai tomar a partir dessa live de hoje? Como essa live fez você enxergar um novo horizonte? O que essa live de hoje veio te ensinar? Qual é a atitude que você vai tomar a partir de hoje? Você vai continuar deixando o teu subconsciente dizer que você não consegue, dizer que é muito difícil e que você não pode? Ou você vai procurar martelar nele até ele entender? Porque quando o teu subconsciente entender, fora você vai ter resultado diferente. Você não precisa me convencer. Você precisa convencer seu subconsciente. Por isso que eu falo o poder da repetição. Por isso que eu falo o poder das limpezas. Lá do grupo, né? De fazer o EFT, de fazer o Ho'oponopono todo dia, de fazer as auto-hipnoses. Tudo isso vai fazer você mudar. Agora, se você se conforma e acha que vai vir tudo muito na light, muito fácil, não. Lá pra frente vai ficar mais fácil. Eu te garanto. Que se você pegar firme nas limpezas, nas curas emocionais, você buscar realmente praticar tudo que você aprende, aí sim, mais lá pra frente vai começar a ficar mais fácil. Que hoje, quando acontece coisas boas, minha mente já fala comigo, ou a minha mente já me direciona, de tanto eu martelar. Então, por isso que a sua comunicação é mais importante do que a comunicação com o outro, com você. Quando o outro falar que você não consegue, de você falar, esse é um ponto de vista interessante teu. Eu acredito que eu posso, que eu consigo, porque o meu Criador já me disse isso. Então, se ele tem mais de 300 passagens, com promessas, eu vou tomar posse de todas elas. Mas para eu tomar posse de todas elas, eu vou moer o orgulho, eu vou buscar o autoconhecimento, eu vou ensinar a minha mente um novo caminho neural. Porque até você tomar consciência que o seu inconsciente está te governando, você vai chamar de azar, de destino, e não é sobre isso. É o seu inconsciente que tá com essas feridinhas emocionais e levanta as barreiras do orgulho. É para fazer os 3 EFTs seguidos, você vai fazer, Sil, aquele que você mais sentir que você tá precisando. Porque eu coloquei 3 vezes, né? Eu acho que 3 tipos de EFTs. Porque tem pessoas que acham que é muito difícil e tem outra que trabalha o não merecimento. Aquilo que teu coração falar, nossa, eu sei que pra mim o que pega é que parece que eu tento, não consigo. Ou pra mim o que tá pegando é o não merecimento. Eu sinto que eu faço, mas eu ainda tô pegando poucas coisas, então o merecimento pra mim tá muito feroz ali.
E se você quiser fazer os 3 também. É o que o teu coração sugeriu. O importante é fazer. Porque ali eu joguei várias ferramentas e tem a auto-hipnose que eu coloquei hoje sobre o não merecimento. Então a auto-hipnose ela é muito importante, mas o EFT, o Ho'oponopono, dá-lhe todo dia. Ho'oponopono e EFT. Vai ser o melhor pra você. Tá? Então, amadas, é isso. Se vocês não têm mais nenhuma pergunta, nós vamos finalizar a nossa live de hoje. Vocês têm mais alguma pergunta? Keila, boa noite, Keila. Vocês entenderam a live de hoje, amadas? Como caiu a live de hoje pra vocês? Então, o teu passado não te define, né? Ah, tá tão boa. Ai, ai. Então, vocês entenderam, né? A autorresponsabilidade, não deixar a mente sabotar, achar que você não precisa mais, que tá bom, e você vai ficar patinando. Ou você assume as rédeas e sabe que você, assim como você precisa tomar água todo dia, você precisa comer todo dia, você precisa todos os dias alimentar o teu subconsciente e não achar que tá bom, entende? Você precisa cada vez mais melhorar isso. Oi, Jacira, boa noite, excelente, olha aí. Jacira, maravilhosa, que bom que você tá aqui, hein? Ah, Sil, muito obrigado, muito aprendizado, como sempre, maravilhosa, muito obrigada pela participação de vocês, espero que vocês tenham gostado, agora eu vou gostar mais ainda de vocês colocar em prática, hein? Então, pra semana que vem, na segunda-feira, eu vou querer saber quais são as atitudes que vocês começaram a colocar em prática mediante essa live de hoje. Como que vocês estão fazendo para moer o orgulho e para romper esse padrão repetitivo e criar a vida dos seus sonhos, para aumentar esse percentual, como vocês colocaram aí, que hoje a vida de vocês estão em 30%, 50%. Então, o que vocês estão fazendo todos os dias e os percentuais vão subir, com certeza. Com certeza vão subir. Porque nós estudamos aqui as leis espirituais, né? Como que nós podemos acessar esse poder interior que Deus nos prometeu e os processos mentais. Por isso que é os dois, tá vendo? Até Deus lá na Bíblia ele colocou lá em Romanos, para você não se conformar com esse mundo. Então, se você está aqui hoje e você está sofrendo, não se acomoda não, amada. Você pode muito mais, você nasceu para dar certo, você merece ser feliz, você merece viver o sobrenatural de Deus. Mas primeiro você precisa profetizar, acreditar e fazer ações diárias para que você viva o sobrenatural. Não se acomodar com aquilo lá, né? E muitas vezes, por isso que eu falei que o orgulho te coloca numa zona de conforto, porque você acha que tá bom, que tá bom nada. Queira sempre mais. Por quê? Porque na mediocridade você não glorifica o nosso Criador. Você glorifica a Deus na abundância, numa vida incrível, no melhor. Você vivendo o teu propósito, você sendo feliz com a tua vida, você abençoando outras pessoas. Isso sim você glorifica a Deus. Você não glorifica a Deus na raiva, numa vida medíocre, numa vida paralisada. Não. Você glorifica a Deus indo muito mais além. Você glorifica a Deus quando você estiver ali vivendo uma vida, num relacionamento saudável, um emocional saudável. Você sentindo a paz que excede todo entendimento, isso é promessa. E se você hoje tá com insônia, tá com a mente atribulada, não aceita isso. Não aceita. Baixa o teu orgulho e vai buscar curar essa insônia, vai buscar curar essa depressão, essa ansiedade que te corrói. Mas para isso você precisa se posicionar, mas a pessoa vive no piloto automático, ela só vive ali no mundinho dela, ela não se abre para o melhor, né? Igual a Marta colocou aqui, temos que descobrir o nosso propósito aqui. Exatamente, temos que descobrir o nosso propósito. Enquanto você não descobre o teu propósito, você fica patinando. E aí você não consegue viver o extraordinário. Você não consegue viver o sobrenatural de Deus que Ele prometeu para nós. Mas você precisa fazer a sua parte. Não vai cair de graça no teu colo e Deus não vai fazer nada por você. Ele faz através de você. Por isso que precisa de ações diárias. Por isso que você precisa sair da zona de conforto.
não ficar nessa zoninha de conforto, que conforto não tem nada, ela te paralisa, ela deixa você acomodado com a vida que você tá e você achando que tá bom, mas você não tá vivendo extraordinário, você não tá vivendo uma vida incrível, você tá vivendo uma vida limitada. Por conta das pessoas que você convive, por conta do que as pessoas estão te falando e você tá acreditando. E aí você vai para a igreja, você senta lá, mas você não acessa as promessas. E para você acessar as promessas, você tem que ir além do que essas pessoas estão te falando. E você tá validando mais essas pessoas e acreditando no que elas estão falando, em vez de acreditar nas promessas que o Criador tem para você, porque as promessas dele são as melhores. Eu quero viver as melhores promessas de Deus para minha vida. Quem aqui quer viver as melhores promessas para a vida? Ou vocês querem viver numa vida acomodada? Vocês estão achando bom essa vida que vocês estão vivendo? Levanta a mão quem quer viver o sobrenatural de Deus. Ou quer viver na mediocridade, tá bom do jeito que eu tô vivendo. Não, eu vou continuar aqui em cima do muro e tá bom essa vida que eu tô vivendo. Um dia tá bom, um dia não tá. Era isso que eu falava. Eu falava assim, não, é normal, um dia tá bom, um dia não tá, né? A gente não tem como viver melhor, não. Oscila mesmo, é natural ficar oscilando demais. Mentira. Isso é uma mentira que contaram. E por eu não querer acessar minhas feridas, eu levantei o orgulho, eu normatizava demais as feridas, os problemas. Eu normatizava as dores que eu sentia, as dores emocionais. Eu levava como normal. O relacionamento estava ruim, mas eu normatizava. O meu emocional, que eu só vivia no estresse, eu normatizava. E não é assim. Vocês escolham viver uma vida incrível. Coloca como meta viver o sobrenatural de Deus. Olha aí, ó, Jeane quer viver, a Má quer viver, a Sil quer viver. Só elas querem viver o sobrenatural. Para as outras tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Vocês querem viver do jeito que vocês estão? É uma escolha, né? Essa decisão também é uma escolha que você tá aí, né? Que você quer viver desse jeito. Então tá tudo bem, tá tudo certo. Mas mais cedo ou mais tarde Deus nos cobra, né? Para que a gente possa viver o sobrenatural. Mais cedo ou mais tarde Deus vai convidar vocês a se movimentar. E aí vem através do quê? Problemas. Por isso que quando a gente passa por problema, a gente olha com um olhar ruim. Não é sobre isso. Ó, a Nayana também quer viver um incrível sobrenatural. Então não é sobre os problemas, não veio para te apurrinhar. Os problemas veio para fazer você sacudir e sair dessa zoninha de conforto. Os problemas não veio para causar mal para nossa vida. Só que quando você não assume a responsabilidade, você tem orgulho, quando você tá no orgulho, que você não consegue entender o que é o orgulho, aí você não consegue romper. Porque você não entende nem o que é orgulho. Eu não entendia. Então, por isso que eu falava, não, orgulhosa eu? Não, de jeito nenhum. Mas eu não via que eu era autossuficiente, que eu não queria pedir ajuda, que eu não queria pedir, não quero incomodar. Não. Por quê? Porque eu tava no orgulho, o medo de mexer na minha ferida, a pessoa dizer não e eu ficar chateada, grilada, falar, tá vendo? Por isso que eu não gosto de pedir ajuda mesmo. Então, por isso, né? Então, quando você começa a se posicionar, que a nossa live de hoje era para isso, para eu mudar, eu preciso me posicionar, então eu saio de cima do muro. Qual é a vida que eu quero viver? Eu quero viver isso? Eu quero acessar as promessas, então eu vou ter que cumprir o que o abençoador fala. Eu preciso me movimentar, eu preciso agir diferente do que eu estava. As pessoas que eu estava andando, com quem eu estava me comunicando, aonde eu estava, quais são as mesas que eu estou sentando, aí sim a minha vida começou. Então é por isso que vocês precisam se decidir, sair de cima do muro. Porque viver em cima do muro, você vai continuar patinando na vida. E não assumir a autorresponsabilidade, vai achar que a culpa é dos outros. E não é. Quanto mais você moer esse orgulho e tomar as rédeas da sua vida, ser protagonista da sua história, você pode ir além, tá bom? Mais alguma pergunta? Ou eu posso finalizar a live? Eu sei que eu vou dormir com a cabeça no travesseiro, sabendo que eu vim aqui e joguei luz para vocês. Eu tenho a consciência que eu vou dormir, que eu coloquei o meu melhor nessa live. Trouxe coisas que eu falo isso para as minhas pacientes sabem, elas estão já ali careca de tanto ouvir eu falando sobre isso. Então não vim com ladainha.
Peraí, você não enxergou esse lado? Bora olhar assim, bora olhar assim. Eu começo a direcionar. Agora, de coitada não, porque Deus não faz coitada. Deus não faz coitada. Deus faz pessoas. Por isso que ele disse para Josué, né? Não foi eu que te disse para que seja forte e corajoso que eu sou contigo? Então, Deus não faz coitados. Então, nós podemos ir além do que nós estamos. E se nós não estamos ainda além, é porque precisa assumir essa autorresponsabilidade. Entende? Ó, até o Instagram aqui concordou, colocou o joinha. Então é sobre isso. Amadas do meu coração, até semana que vem. Vocês pensaram que não ia ter live hoje, hein? Mas tá vendo? Até aqui eu tô fazendo a live. Nesse friozinho, agora eu vou entrar embaixo das cobertas ali e deitar, né? Beijo, coraçãozinho. Primeiro dia do mês, isso mesmo, bora! Escrevam as metas de você do mês. Primeiro, bem lembrado, né, pela Nayana. Hoje é o primeiro dia do mês, escreve escreve a vida que você quer viver nesse mês. Hoje eu tô meu mês de julho incrível e abençoado, e vai lá, profetiza no seu mês. O que você quer viver em cada área da vida? Começa o mês lá em cima, assumindo as responsabilidades, corrigindo o que você precisa corrigir e bora pra cima, tá bom? Tchau, tchau. Até semana que vem.